Marina Silva. Qual é a questão aí? A questão é a exploração de petróleo na margem equatorial. Essa é a disputa no coração do governo Lula. E não é que o governo Lula esteja dividido em relação à exploração da margem equatorial. O governo Lula, o presidente, é a favor da exploração de petróleo na margem equatorial. Andreas, e você? Eu também. Eu acho que não podemos prescindir dessa riqueza. Acho que fará uma diferença imensa para geração de riqueza, especialmente no norte do Brasil e no nordeste, porque a margem equatorial chega lá embaixo, se não me engano, ao Rio Grande do Norte. É gigantesco. Trouxe benefícios monumentais à Guiana, por exemplo, onde tem petróleo, mudou a vida de um país. A economia mundial ainda é movida ao petróleo. O Brasil não pode se dar ao luxo de prescindir dessa riqueza enquanto houver petróleo. Nós temos de nos preparar para a transição, nós temos de nos preparar para quando o petróleo acabar, mas não é ainda a realidade. Vamos abrir mão dessa riqueza? Não vamos explorar. Essa visão é a visão do governo Lula, que tem como ministra Marina Silva, que é contrária à exploração do petróleo na margem equatorial. Quase que sozinha ali, a ministra do Meio Ambiente. E daí se desenrola dessa circunstância uma exploração covarde da sua condição. Porque Lula deixa Marina Silva ser massacrada. É só observar, isso não é uma análise difícil, é observação da realidade. Lula quer Marina no seu governo, no seu ministério, para exibi-la mundo afora. Transita muito bem, mas aqui dentro é só esculacho com Marina Silva. O governo deixou Marina Silva descoberta ontem no Senado. Parênteses. Quando eu falo aqui que eu sou a favor da exploração da margem equatorial pela Petrobras, é óbvio que tem que ter o licenciamento do IBAMA, tem de haver condições para que a exploração possa ser feita preservando a natureza, a foz do Amazonas, as demais circunstâncias. Tem de ter todos os cuidados para a exploração, por óbvio, certo? Fecha parênteses aqui. Aquele show, espetáculo degradante a que foi submetida a Marina Silva ontem, o cara não falam daquele jeito com o homem. Não fala. Não cresce daquele jeito com o homem. Claro que a misoginia está posta ali. Ponha-se no seu lugar. Eu estou falando com a ministra, não com a mulher. São todas construções que, no final das contas, falam da condição feminina mesmo, né? Estou falando com a ministra, não com a mulher. Mas ela está convocada, ela estava convidada a ir ao Senado em que condição? A de ministra. Então o cara desqualifica a mulher ministra. Tudo isso está posto aí. Mas por que aquilo foi possível? Esse é o ponto. Por que aquele espetáculo grotesco, violento, em uma surpresa, Plínio Valério, Marcos Rogério, Omar Aziz, que era o muso da CPI da Covid, né? Todos ali, e são representantes de estados do norte do Brasil, interessados na exploração da margem equatorial. Aquilo ali ontem só foi possível, meus amores, porque o governo Lula deixou. Marina Silva estava abandonada no Senado. Fosse outro ministro ou ministra de uma outra área, e não fosse o tema a margem equatorial, porque o que se debatia ali é a constituição, se não me engano, de 4 unidades de preservação marinhas no raio da margem equatorial. Se não fosse essa discussão que esses senadores percebem essas unidades de conservação como prejudiciais para o processo de licenciamento e liberação para a exploração de petróleo ali, se fosse outro, não teria havido aquele ataque e o governo estaria lá se houvesse para protegê-lo. Mas como o governo Lula é a favor da exploração da margem equatorial e como Marina Silva é um empecilho para isso, deixaram ela exposta. Aquilo não teria acontecido se o governo Lula se articulasse. E você materialmente claro a esse respeito. As lideranças do governo no Senado, no Congresso, estavam lá com ela? Quem da base de apoio do governo Lula? Eu só ouvi a voz, se não me engano, da senadora Elisiane Gama. E era uma voz de uma mulher diante daquela agressão. Quem da base de Lula, das lideranças de Lula no Congresso, no Senado,
Quem botou a cara para defender, para cortar aquilo ali, deixaram rolar. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Estava lá? Líder do governo. Ativo, hein? Ativo. Senador vocal. Especialista em comissão. Em inquirição. Casca grossa de inquirição de comissão. Líder do governo no Congresso? Não estava. Jacques Wagner, líder do governo no Senado, estava lá, saiu mais cedo. Tinha de articular umas votações. Na hora que o bicho pegou, estava lá Jacques Wagner? Não estava. São fatos. Marina Silva foi hostilizada no Senado por razão de ser entendida como um empecilho à margem equatorial. Foi hostilizada por essa razão e também porque o governo Lula, que é a favor da exploração da margem equatorial, deixou sua ministra exposta. Porque o enfraquecimento, sejamos bastante francos, há muito interesse aí. O enfraquecimento. Randolfo Rodrigues é do Amapá. É o estado de Davi Alcolumbre, que é quem manda no Senado. E é quem decidiu que a margem equatorial será explorada. Marina Silva é percebida como um empecilho para a exploração da margem equatorial. O enfraquecimento de Marina Silva, a fragilidade de Marina Silva, tentar forçar Marina Silva que deixe o governo, como aconteceu lá atrás, no embate com Dilma Rousseff, é isso que se busca com aquele tipo de emboscada ali. A ministra é percebida como um empecilho. Então, a ideia é enfraquecê-la. E o governo Lula foi covarde com Marina Silva. Porque quer Marina Silva para viajar pelo mundo, mas aqui internamente. Na questão do mérito, Lula liga para. Vamos lá. Lula liga para Marina Silva. Querida, repetindo, ligou depois, né? Querida, que coisa horrorosa, mal-estar, que coisa terrível. Minha solidariedade. Presidente, aí eu pergunto, presidente, no mérito da questão, margem equatorial. Você está com Marina ou não está com Marina? Marina é contra a margem equatorial. No mérito, o senhor é a favor ou contra a exploração da margem equatorial? Eu sou a favor, Carlos Andreasa. E me parece que essa é uma condição que torna incompatível Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Segundo o ambiente que se cria. Está isolada, está sozinha, defendendo o respeito ao indivíduo, a Marina Silva, que foi uma coisa horrorosa. O que me interessa aqui, sobretudo, porque Marina não precisa da minha defesa, é mostrar por que aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu porque o governo quer explorar a margem equatorial, mas ao mesmo tempo precisa de Marina. Então quer forçar que ela peça o boné, para que não fique tão feio. Mas vai enfraquecendo, vai minando Marina Silva. Aquilo ontem não teria acontecido se o governo Lula agisse para protegê-la. Deixaram a ministra exposta.